Boa tarde a todos. É com grande alegria que abrimos mais um evento da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. Estamos promovendo o segundo ciclo de debates tributários e este é o segundo evento do segundo ciclo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante no direito tributário e que é, de certa forma, um assunto novo, uma novidade, que é a tributação no futebol. Para tratar desse tema, nós convocamos um time de craques que vai ser coordenado e mediado pelo Dr. Matheus Montenegro, que é o procurador adjunto tributário da OAB Nacional. Boa tarde, Matheus. Nós vamos contar com a presença, e desde já agradecendo, o deputado federal Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, que é o relator do projeto de lei Clube Empresa e que vai nos dar uma visão política desta legislação, a quantas anda, o que tem avançado no Brasil, em que pé nós estamos. Nós temos a representante feminina, a doutora Cecília Dias Cortez, que é da Comissão Especial de Defesa do Contribuinte do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cecília. Ela vai tratar de isenção de CONFINS e o conceito de atividade própria no futebol. Temos ainda o doutor Fernando Raposo, que também é membro da Comissão Especial de Defesa do Contribuinte no Rio de Janeiro, que vai tratar de um tema importantíssimo, que é a transação tributária. Temos do Rio Grande do Sul, Rafael Pandolfo, que é nosso colega da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional e vai tratar de direito de imagem, tributação e reflexo aos clubes. E, por fim, representando Minas Gerais, nosso também colega de Comissão Especial de Direito Tributário, conselheiro por Minas Gerais e presidente da Comissão de Direito Tributário da Seccional Mineira, o João Paulo. Boa tarde, João Paulo, que vai tratar de isenções gerais e Lei Pelé. Então, feita essa breve apresentação, sem demoras, vou passar a palavra para o Matheus Montenegro, que irá fazer uma breve apresentação do tema e será o coordenador dos trabalhos. Bom trabalho a todos e até o final da apresentação. Matheus, a bola é sua. Obrigado, presidente. É uma honra estar aqui sendo mediador desse evento. A ideia é que todos os temas já foram muito bem detalhados pelo presidente Eduardo, e a ideia aqui é a gente começar com o deputado Pedro Paulo, agradecendo uma vez mais a presença dele, que acabou se tornando liderança natural no Congresso Nacional de todos os temas relacionados ao esporte, especialmente ao futebol. O deputado Pedro Paulo virou aqui o centro das discussões sobre esse assunto, então é com muita alegria que a gente tem a sua presença aqui, deputado. Para a gente começar, a ideia é tratar aqui de como está o cenário político relacionado ao futebol. A gente teve esse projeto de lei do Clube Empresa, mais recentemente a MP 984, muita discussão, muitas mudanças a curto prazo. Então, a ideia aqui, a gente ainda vai falar da MP, mas mais lá no final, a ideia aqui no começo é entender o que você pensa de como está o cenário político hoje, qual a importância da profissionalização do futebol e, especificamente, sobre a tributação, quais foram as discussões que nortearam lá atrás, no modelo de projeto de lei, essa mudança de um conceito de modelo associativo, dos clubes como associações sem fins, para a empresa, e o reflexo que isso tem na tributação. Certamente eu lembro que, à época, o deputado foi a diversos clubes, conversou com bastante gente, com especialistas da matéria, enfim, e depois de tudo isso formou uma opinião muito fundamentada sobre qual é o melhor modelo tributário para os clubes nesse conceito de empresa. Então, com essa introdução, passo a palavra ao deputado. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, Eduardo, por essa oportunidade de estar falando com vocês, falando com a OAB Nacional. Queria fazer um agradecimento especial
ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e por mais uma vez, na Ordem dos Advogados do Brasil, fazer o debate sobre futebol. Queria cumprimentar meus companheiros aqui desse debate, a começar pela nossa representante feminina, Cecília Cortes, a Rafael Pandolfo, Fernando Franco, João Paulo, e cumprimentar também todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu queria pedir desculpa se por acaso vocês ouvirem alguma voz de criança aqui no fundo, é que hoje meu filho no meio está fazendo aniversário e tem um bolinho aqui, sem muita gente, mas tem umas 2, 3 crianças aqui, mas eu vou começar sendo bem objetivo, até para que nós possamos deixar as perguntas para aprofundar o debate, mas eu queria, em primeiro lugar, fazer uma exposição rápida, sem apresentação, sem nada, mas uma exposição um pouco do que eu vejo, especificamente os problemas do futebol, principalmente ligados ao gap que nós temos de profissionalização, de gestão, de práticas de boa gestão, e as oportunidades que estão sendo perdidas no futebol, que já estavam sendo perdidas antes da pandemia, e todos os desafios que nós teremos agora nesse pós-pandemia para o futebol brasileiro. Eu costumo dizer que o futebol brasileiro pode muito mais, né? Os últimos dados que a gente tem disponível, que é um dado da CBF, levantou que toda a cadeia produtiva do futebol ela gerou em 2018 cerca de 50 bilhões de reais de recursos, entre investimentos diretos e indiretos. O PIB do futebol, né, a preços de 2018, ele representa algo em torno de 0,79% do PIB. Isso é algo muito ainda abaixo do que outras economias que têm dado certo no futebol do ponto de vista financeiro, econômico, do ponto de vista esportivo, pode gerar. Por exemplo, na Espanha, o PIB do futebol espanhol é algo em torno de 1,4% do PIB e chegará, possivelmente, nos próximos 10 anos, a cerca de 2% do PIB do futebol. É uma cadeia também que gera muito emprego, né? Os estudos da FGV apontam que a cadeia produtiva do futebol pode chegar a perto de 400 mil empregos, diretos e indiretos, mas ela pode muito mais. E imagina a primeira oportunidade que está sendo perdida agora nesse cenário pós-pandemia. Um país que, infelizmente, terá uma quantidade enorme de pessoas desempregadas, você poder fazer da indústria do futebol uma atividade econômica que pode gerar muito mais empregos para um país que vai precisar de ter mais renda e de gerar mais oportunidades. Então, é um primeiro ponto que eu queria levantar. A gente pode muito mais no futebol brasileiro. A gente tem resultados esportivos bastante significativos na nossa seleção, né? Somos pentacampeões, mas a gente nos clubes, quando a gente olha o futebol dos clubes, é possível ir muito mais além. Então, Pedro, desculpa, só um segundinho. A gente está ouvindo um pouco de zumbido enquanto você fala. Não sei se tem alguma coisa aí, alguma interferência. Está aparecendo, está te ouvindo, mas tem um barulhinho no final que agora até parou. Não sei se... Vou colocar o microfone aqui, ver se melhorou. Perfeito, agora está perfeito. Tá. Então, esse é um primeiro ponto. Quando a gente olha os clubes, eles podem muito mais. E quais são as raízes básicas desse problema? São 2 principais problemas. A forma de organização dos clubes no Brasil. Nós temos clubes que se organizam ainda como uma associação sem fins lucrativos e nós temos ainda os clubes não organizados em ligas. Basicamente, são essas 2 grandes diferenças que a gente tem do futebol aqui no Brasil quando a gente vê o futebol europeu, por exemplo, futebol alemão, futebol espanhol, futebol francês, futebol inglês, que talvez seja o melhor exemplo de como se gerar resultados econômicos e esportivos. O futebol inglês hoje está na ponta sobre qualquer avaliação que se faça. Então, quando a gente olha esses problemas no futebol brasileiro, basicamente são problemas de falta de profissionalização dentro de campo,
profissionalização em toda a cadeia produtiva, um conjunto de empresas gerando empregos, mas quando a gente olha a estrutura dos clubes, são as estruturas amadoras, estruturas de associação sem fins lucrativos, o que é uma diferença, o que nos distancia desse mundo que está dando certo. E as iniciativas para que a gente possa fazer essa virada, a primeira delas, o projeto do Clube Empresa, né, que eu fui o relator na Câmara dos Deputados, e nós aprovamos com basicamente todos os votos dos parlamentares. Eu só tive a honrosa oposição do PSOL, que foi contra, achou que era privatizar o futebol brasileiro, imaginando que os clubes são estatais, mas, enfim, aprovamos na Câmara, hoje está em discussão no Senado, nós estamos discutindo um projeto que existe no Senado do senador Rodrigo Pacheco. Nós estamos buscando juntar boas iniciativas que tem no projeto do Senado para que ele possa ser incorporado ao projeto que foi aprovado na Câmara e nós entregarmos ao Brasil uma legislação moderna, uma legislação adaptada à nossa realidade, tropicalizando modelos que deram certo em vários, pegando o que deu certo nesses países, sem necessariamente replicar modelos, imaginar que modelos que deram certo nos outros países necessariamente têm que dar certo. A gente fez um estudo profundo daquilo que deu certo num país, do que não deu certo, para poder adaptar a realidade brasileira. E eu acredito muito que, passado o pico da crise da pandemia, nós possamos voltar o projeto no Senado e disponibilizar para o Brasil uma legislação moderna para o Clube Empresa. E o outro ponto, que nós vamos depois falar à frente, é a questão da formação da Liga. E eu gosto de falar mais da Liga do que falar dos direitos de transmissão. Apesar que o debate aqui, a mudança nos direitos de transmissão está provocando o debate de se ter ou não uma Liga de clubes. Mas por que eu ressalto a importância de uma Liga? Porque, olhando também esses países que dão certo, não só o futebol, mas o esporte, por exemplo, nos Estados Unidos também funciona assim, os principais esportes têm ligas organizadas. Essas ligas elas têm dois principais objetivos. O primeiro delas é criar um sistema de controle econômico, para que se possa impedir doping financeiro no futebol, para que se possa garantir boa gestão, equilíbrio nas competições. Isso é um primeiro dos objetivos. E o segundo é para que coletivamente possam se negociar direitos, o principal deles, direitos de transmissão, patrocínios, organizar campeonatos, poder proteger e monetizar uma série de direitos dos clubes a partir de uma estrutura coletiva com regras de transparência, de votação. Então, a constituição da Liga é fundamental. A gente costuma dizer que no mundo todo tem liga. O professor Pedro Trengrauze ele sempre cita essa frase que eu acho interessante, ele diz o seguinte: o mundo todo tem liga e só no Brasil que a gente não se liga. E a gente tem que tomar um cuidado que daqui a pouco nós vamos desligar, né? Porque a gente precisa também organizar os clubes para que eles possam, de forma coletiva, negociar, por exemplo, direitos de transmissão, que para muitos países, a principal fonte de receita dos clubes e do futebol são os direitos de transmissão, e que tem inúmeros dados que mostram que no Brasil a gente está muito aquém de negociações, de explorar todo o potencial dos direitos de transmissão, sejam domésticos, sejam direitos de transmissão internacional. Então, esse é um cenário no Brasil, e a gente tem agora o cenário na pandemia e pós-pandemia. E eu também costumo dizer que a gente entrou nesse cenário de pandemia no futebol com problemas que são similares ao problema que o Brasil enfrentou. Dois principais problemas. O primeiro deles o país entrou na pandemia absolutamente fragilizado do ponto de vista fiscal e econômico, né? Isso nos retira capacidade de resposta para reagir, seja do ponto de vista sanitário, seja do ponto de vista econômico. E não vou fazer um debate aqui econômico, mas a gente está vendo isso no dia a dia. Quando se desligam cadeias econômicas, a necessidade de você ter o Estado, financiamento do Estado para poder proteger empresas, salvar empregos, para que você possa colocar recursos naquelas pessoas mais desprotegidas. Isso
você tem dificuldade quando o país vem de uma saúde fiscal bastante debilitada, até porque endividamento é algo que tem uma limitação também. E um outro problema que o Brasil enfrenta é a questão de liderança, falta de coordenação de ações, uma liderança que possa nos mobilizar todos, criar coesão social para que a gente possa enfrentar essa pandemia. Os números mostram, infelizmente, o Brasil numa situação bastante triste, seja o número de mortes, contaminados, seja como exemplo, mau exemplo para o mundo. No futebol, a gente também vive esse problema. O futebol, os clubes entraram nessa pandemia muito endividados, um endividamento crescente. Eu vou dar um dado aqui, que é da Ernst Young, eles acabaram de publicar um relatório sobre futebol. De 2018 para 2019, as dívidas dos clubes, e olha que tem parte dessa dívida fiscal, ela está negociada no Profut, mas mesmo assim a dívida no Profut cresce de forma acelerada. A dívida no futebol cresceu perto de 15% em apenas um ano. De um ano para outro, as dívidas dos clubes cresceram cerca de 15%. Então, o endividamento é uma chaga, um problema dos clubes no Brasil. E o outro problema é também a ausência de liderança. E aí a gente volta à questão da liga, né? Quando você tem os países onde tem ligas organizadas, criaram instrumentos de proteção para os clubes que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, a CBF, ela cuida da seleção, ela tenta, de alguma forma, organizar os clubes, mas os clubes não estão protegidos seus interesses a partir de uma liga. Por exemplo, na Bundesliga, eles têm, por exemplo, fundos garantidores de recursos que geram liquidez, que estão gerando liquidez para os clubes nesse momento. A La Liga, ela, capitalizada, ofereceu empréstimos para a proteção do caixa de clubes espanhóis. Aqui, a CBF até tomou uma iniciativa de produzir algum tipo de financiamento para os clubes, mas se nós tivéssemos uma liderança bem definida com os clubes, organizada, capitalizada, nós teríamos uma proteção muito mais adequada para os clubes e não a necessidade, por exemplo, de nós aprovarmos na Câmara, 3 semanas atrás, um novo projeto de lei para o futebol, para suspender pagamento de Profut, uma série de vícios que estão incutidos na história de todas as legislações que nós aprovamos aqui no Brasil, que são legislações que, em geral, passam a mão na cabeça dos clubes e que não resolvem o problema estrutural dos clubes. Então, forte endividamento com esse problema de liderança é algo similar que aconteceu no Brasil e que acontece também no futebol. Então, eu acredito que agora os desafios no pós-pandemia são de reestruturação dos clubes. Qualquer medida que seja medida, você pode ter uma medida desse projeto de lei para gerar algum tipo de sobrevida, gerar alguma liquidez momentânea, mas os problemas de insolvência que os clubes têm, de atrofia econômica, de perda de potencial de crescimento, eles só vão modificar se nós tivermos mudança estrutural no futebol brasileiro. E essa mudança passa pelos clubes, pela profissionalização dos clubes, a partir de uma legislação, e olha que aqui no Brasil nós estamos fazendo uma legislação optativa, não é obrigatória, mas ter a opção para que os clubes possam se transformar em empresa, se constituírem em liga e assim negociarem direitos de transmissão, explorando todo o seu potencial. Eu acredito que é 2 dos importantes saltos que nós precisamos dar de profissionalização no futebol. E mais, toda a costura que nós fizemos, Matheus, da construção do projeto como empresa, a gente tomou vários cuidados. Trabalhar a possibilidade de uma quitação acelerada da dívida sem entrar numa espiral de financiamento longo, que é um problema que nós temos para poder, assim que o clube virar empresa, ele ter caixa para poder fazer investimentos. A gente tomou ali, já pensando antes da pandemia, agora mais importante ainda, a possibilidade do clube virar, fazer um consórcio de credores, uma recuperação judicial, sem utilizar os tempos da lei de recuperação judicial e falência, que são 2 anos de constituição de uma empresa, poder trazer os ativos do futebol da associação para o clube, a empresa ser objeto dessa recuperação judicial. Nós fizemos modificações no regime de trabalho no futebol, que vale para a empresa e vale para a associação.
para que você pudesse também interromper essa espiral de endividamento, que a confusão entre Lei Pelé, CLT, é uma espiral de endividamento crescente no futebol, né? Os problemas na legislação trabalhista, e foi um capítulo discutido e coordenado, obviamente, por mim, junto com o ministro Guilherme Caputo, que juntou outro ministro do TST, mais 7 juízes do trabalho, e nós desenhamos ali modificações no regime de contratação dos atletas, mexemos em pontos importantes, é óbvio que tem mais coisa para discutir, mas mexemos em pontos importantes com todo cuidado, discutindo com a academia, discutindo com os clubes, discutindo com o sindicato de atletas, para que a gente pudesse avançar nessa legislação. E o ponto objeto desse debate, nós também construímos um regime tributário especial. Por quê? Porque hoje as associações, muitos de vocês sabem, as associações têm uma série de benefícios. Hoje, que o clube paga exatamente como a igreja, uma ONG, paga de imposto. Basicamente, não pagam imposto como PIS e COFINS, não pagam imposto como imposto de renda, pagam apenas 1% de PIS/PASEP, paga alguma coisa sobre folha, em geral a carga tributária de 5% é sobre folha, paga FGTS, os 8% como paga uma empresa, mas, ou seja, a carga tributária média de uma associação sem fins lucrativos é algo em torno de 5% das receitas. Esse dado que eu estou falando é o dado que nós extraímos a partir dos balanços dos clubes da Série A e da Série B. Quando a gente olha uma empresa, os clubes empresas, existem clube empresa hoje no Brasil, mas com toda a carga tributária de uma associação empresária tradicional, a diferença da carga tributária praticamente inviabiliza clubes, sejam virar empresas e sobreviver, sejam quererem sair da situação de associações sem fins lucrativos para virarem associações empresárias. A diferença tributária ela é desincentivadora desse salto de profissionalização para o universo empresarial. E isso, claro, ao não virar empresa, o clube fica sem uma série de possibilidades, melhoria da sua gestão, trazer mecanismos de governança, não tem acesso a investimento, não tem acesso ao mercado de capitais, ou seja, uma série de problemas, não tem acesso a boas práticas de gestão, aquilo que nós estamos vendo em vários clubes que são empresas mundo afora. Então, a carga tributária é algo bastante sensível e o entendimento na construção do projeto do Clube Empresa foi, se nós não criarmos uma carga tributária que ela ainda... Isso porque o modelo é optativo, né, não é obrigatório. A gente precisa, em primeiro lugar, fazer que 2 times no mesmo campo de futebol não tenham uma disparidade tributária tão grande, o que seria algo que impactaria a competitividade. Não faz sentido você ter um time que joga com 5% de carga tributária e outro que joga com 40% de carga tributária. Então, reduzir esse gap foi um dos princípios que eu levei para a construção do projeto do Clube Empresa. O segundo princípio é que essa carga tributária não sufocasse o caixa do clube para que ele pudesse fazer investimentos, manter regularidade em seus pagamentos. Então, nós criamos um mecanismo do Simples Food, que é reproduzir na empresa toda a carga tributária que uma associação já paga sob folha de pagamento, tá? E adicionar uma carga extra simplificada, unificar impostos como PIS, COFINS, imposto de renda, tudo em um imposto apenas de 5% adicional àqueles 5% da folha de pagamentos, esses 5% adicional sobre a receita total do clube. Isso dá uma diferença entre uma carga média pequena, ainda vai se ter uma diferença de carga tributária entre uma associação sem fins lucrativos e uma sociedade empresária, mas não é a diferença da carga tributária que hoje tem um clube empresa sob condições normais, e isso permite essa migração. Quer dizer, o que se vai pagar de diferença de uma carga tributária de um clube empresa para uma sociedade empresa, uma associação sem fins lucrativos, nós acreditamos
Na Constituição, nós fizemos uma série de estudos em relação aos balanços dos clubes, testes de aplicação de carga nesses balanços, para que a gente pudesse imaginar, poder projetar que essa diferença, ao escolher virar empresa, o acesso ao mercado de capitais, o acesso de investidores compensem muito essa carga tributária adicional que pagará a futura empresa oriunda da associação sem fins lucrativos. Então, basicamente, foi a ideia que nós construímos no Simples Food. Ele diferencia o meu projeto do projeto que está no Senado, porque o Simples Food passa a ser uma tributação para sempre, para os futuros clube-empresa. E, no projeto que está no Senado, a carga tributária de 5%, simplificando os impostos federais, seria só durante 5 anos, e depois dos 5 anos o clube passaria a ter a carga tributária normal que tem uma empresa hoje, o que eu acredito que não corrigiria esse problema, seja de competição com as associações sem fins lucrativos, diminuindo o incentivo, seja a capacidade de enfrentar o forte endividamento que essas associações já têm. E, mais um ponto, há também uma distorção em relação à carga tributária nos outros países, já que o futebol é uma atividade que hoje ela é global, ela está internacionalizada, os negócios do futebol, e principalmente no futebol brasileiro, quando 10% de todas as transações de jogadores de futebol no planeta são transações de atletas no Brasil. Então, eu acredito que essa constituição de uma simplificação tributária vai ajudar muito, vai criar muito incentivo para que os clubes possam migrar para o universo empresarial. Então, basicamente isso. Eu já falei demais aqui, Matheus, desculpa tomar o tempo de vocês, Eduardo. Mais uma vez, agradecer essa oportunidade. E só para finalizar, eu acredito muito que o futebol ele pode gerar muito do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Imagina a gente gerar emprego no futebol, como seria bom uma pessoa hoje que está desempregada poder trabalhar e trabalhar no futebol. Eu adoro o que eu faço como político, eu me dedico muito a diversos pontos, né, diversos temas. Mas quando eu falo de futebol, eu me dedico tanto ou mais, dado a paixão que todos nós temos quando a gente fala de esporte, quando a gente fala de futebol. Imagina gerar empregos no futebol, a gente vai poder gerar oportunidade de vida para as pessoas, melhoria da sua vida e alegria de trabalhar naquilo que a gente ama. Obrigado. Perfeito, Prado. Muito obrigado. Na verdade, você não falou muito, né? Você conseguiu resumir alguns anos em 30 minutos. Então, tinha muita discussão e muito estudo. Então, foi num tempo que, na verdade, demonstrou o poder de síntese, né? Continuando aqui o nosso debate, e aí exatamente no ponto que o deputado fala da questão do modelo associativo, de que esses clubes não recolhem COFINS, que eu passo a palavra para a doutora Cecília, que vai explicar por que os clubes não pagam COFINS, o que vem acontecendo, como é que está essa discussão hoje, para fazer um resumo do cenário para a gente sobre a isenção da COFINS e o conceito de receita de atividade própria. Cecília, bola com você. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da OAB e cumprimentar meus colegas de comissão, o deputado Pedro Paulo, o professor Maneira. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje discutindo esse tema que, de fato, é muito apaixonante. Bom, nessa minha apresentação, eu pretendo, num primeiro momento, de uma maneira geral, está sendo talvez repetitivo com o que o deputado acabou de falar, trazer como é essa diferença da tributação entre os clubes e as empresas. E aí, seguir falando mais da isenção, que também vai ser muito bem encaminhada pelo meu colega João Paulo, porque, de fato, quando a gente fala de isenção, esse é um dos temas mais controversos quando a gente fala de tributação no futebol. Então, resumidamente, a Constituição Federal, a Lei Pelé, e aí vai vir também no Clube Empresa, eles trazem a possibilidade de os clubes de se constituírem ou como associação civil sem fins lucrativos ou como empresas, né? E quando a gente está falando hoje de clube, a gente, de uma maneira geral, está falando de uma associação civil sem fins lucrativos e por diversos motivos. Um deles, sem dúvida, é em razão realmente dessa isenção e da isenção de alguns tributos que os clubes têm, que já não acontece com as empresas, né?
enquanto os clubes eles são isentos de imposto de renda, de CSLL, de COFINS de uma maneira geral, as empresas já não têm essa desoneração, e aí já suportam toda essa carga tributária, e realmente, como o deputado falou, entra nessa distorção. Obviamente, essa desoneração acaba chamando muita atenção do fisco, e aí isso faz com que a gente esteja aqui e para dedicar um tempo maior para falar dessa isenção. Eu vou tratar especificamente da isenção da COFINS, como você falou, porque eu vejo que é um assunto sendo menos debatido e que tem alguns pontos controversos e que teve uma alteração recente importante sobre o tema, que eu acho importante a gente trazer aqui também. Essa isenção da COFINS, ela veio primeiro por uma medida provisória, né, que está em vigor até hoje, que numa conjugação de artigos diz que são isentas da COFINS as receitas derivadas das atividades próprias das associações civis sem fins lucrativos. E aí a dúvida inevitável foi o que são receitas de atividades próprias, né? Então, em 2002, a Receita Federal ditou uma instrução normativa dizendo que receita de atividade própria é aquela receita derivada de contribuição, doação, mensalidade e anuidade recebidas do associado ou de mantenedor, sem caráter contraprestacional e que se destinasse ao desenvolvimento dos objetivos do clube. Então, o que se percebe é que quando a Receita Federal editou essa instrução normativa, ela, no primeiro momento, ela restringiu aquele conceito apenas para doação, mensalidade, anuidade e contribuição, aí estão destinadas ao cumprimento dos objetivos sociais. Então, a dúvida que se coloca é se a instrução normativa ela estaria correta em restringir apenas a essas rubricas, né, a isenção da COFINS, já que não pareceu que foi isso que o legislador pretendeu quando trouxe a isenção para as associações civis sem fins lucrativos. E essa discussão eu acho que é importante, porque eu acompanho, né, já analisei alguns clubes que tentavam ter reconhecido a isenção da COFINS sobre outras receitas que não tivessem nesse limite, e aí viu o fisco e tributava entendendo que não, que deveriam só ter aquelas no escopo da instrução normativa. E aí a grande novidade do tema é que em outubro do ano passado foi editada a instrução normativa 1911, que trouxe novas disposições de PIS e de COFINS e trouxe também um novo esclarecimento sobre o que seria esse conceito de receita de atividade própria, né? No artigo 23, no primeiro parágrafo dessa instrução normativa 1911, ela repete aquilo que já tinha na instrução normativa anterior e diz que são receitas de atividades próprias, as receitas decorrentes de contribuição, mensalidade, anuidade e doação, pagas pelo associado ou mantenedor, sem caráter contraprestacional direto e que destinada ali ao objetivo social do clube. Né? Mas o interessante é que logo depois do parágrafo subsequente, essa instrução normativa traz também que são consideradas as receitas derivadas das atividades próprias também aquelas decorrentes do exercício de finalidade precípua da entidade, ainda que oferidas em caráter contraprestacional. Né? Ou seja, ainda que essa redação tenha vindo meio truncada, fato é que essa nova instrução normativa ela trouxe uma possibilidade de outras isenções, de outras receitas, na verdade, serem isentas de COFINS, e aí observando sempre o objetivo, né, como o cumprimento do objetivo social do clube, e não apenas aquelas, né, que ela, num primeiro momento, restringiu, de contribuição, anuidade, mensalidade e doação. Na minha opinião, na verdade, a Receita Federal ela perdeu uma boa oportunidade de dizer melhor sobre esse tema, porque quando ela, num primeiro momento, ela restringe para aquelas 4 receitas, mas depois abrange para outras, a redação realmente ela fica meio ruim, mas para mim não deixa mais dúvida de que tem uma nova possibilidade de outras receitas que não só aquelas que estavam na instrução normativa anterior. É evidente, então, que essa possibilidade trazida pela instrução normativa 1911 trouxe outras atividades, trouxe a possibilidade de outras receitas, principalmente porque ela fala que não necessariamente você tem que ter o caráter contraprestacional. Essa questão do caráter contraprestacional, ela sempre gerou muita dúvida na jurisprudência e CARF, porque isso entendia que esse caráter contraprestacional ele podia ser um óbice para que se considerasse a isenção também de outras receitas.
A partir desse novo texto que ela diz que pode ter ou não caráter contraprestacional, isso eu acho que já adianta muito a vida dos clubes, né, dos contribuintes de uma maneira geral. Então, para concluir, o que eu acho que, né, tenho certeza que o legislador pretendeu, o que está também nessa instituição normativa trouxe essa possibilidade, é que receita isenta de COFINS tem que ser aquela receita que necessariamente se destine ao objetivo social do clube, né? Independentemente do seu caráter contraprestacional, que vale dizer nunca esteve na lei, sempre veio por meio de instituição normativa e por isso foi sempre tão discutido. Sabe por quê? Aqui a gente ainda está falando, de uma maneira geral, de clube, que é uma associação civil sem fins lucrativos, e que não há distribuição da exploração daquela atividade entre os associados, né? Que nem acontece com a empresa. Então, acho que o que melhor ilustra isso, a gente usar aquele velho e bom pretexto da doutrina que a gente conhece muito bem, de analisar a isenção, de uma maneira geral, mas aqui no caso da COFINS, pelo filme, né? Como que aquela receita se destina, se ela como ela repercute no clube, e não apenas pela foto, a rubrica isoladamente, né? Bom, essas são as minhas considerações. Como eu disse, isenção, esse é um dos pontos quando a gente traz isenção. A gente vai falar mais ainda aqui nesse evento. Eu agradeço muito a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, Cília. Excelente exposição. Conseguiu falar de forma bem clara o que vem acontecendo na prática, né, em relação aos clubes, algumas autuações. E para a gente entrar um pouco mais nesse assunto, eu convoco o Dr. João Paulo, que vai tratar sobre esse problema específico, ou seja, dentro do modelo associativo, em que os clubes têm as isenções de imposto de renda, CSL e de COFINS, pagando o PIS sobre a folha, o que vem sendo discutido, o que a Receita vem entendendo sobre esse assunto, como é que estão essas discussões no CARCE. João Paulo, bola com você. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente Eduardo Maneira pelo gentil convite. Fico muito feliz de ser lembrado para poder participar agora, né, Maneira, desse novo mecanismo, né, online. Nós já fizemos tantos eventos presencialmente, né, mas agora a novidade. Fico muito feliz. Gostaria de cumprimentar aqueles que me antecederam, especialmente o deputado Pedro Paulo. Parabéns pela exposição, de uma forma muito objetiva e clara. Uma oratória realmente que marca. Doutora Cecília Cortes também, parabéns pela exposição direta e objetiva. Aos demais colegas, doutor Matheus e os doutores Fernando Franco e o doutor Rafael Pandolfo, também colega da Comissão Especial de Direito Tributário. Muito bem. Matheus, eu vou tentar ser bem objetivo, trazer aqui alguns apontamentos para a nossa reflexão. E até mesmo a título de provocação, eu queria trazer duas provocações, uma ligada ao que a Cecília acabou de dizer, o que seria receita própria para fins de COFINS, não uma provocação, mas uma reflexão, uma provocação com relação à imunidade tributária, só a título de provocação. Não vou afastar aqui do meu dever de trazer, né, rapidamente aqui alguns comentários com relação àquilo que é decidido no âmbito do CARF, sobretudo. Muito bem. Com relação às entidades, né, sem fins lucrativos, existe normatização específica na Lei 9.532 e também na medida provisória de 2001, 2158, dígito 35, que vem a tratar da parte da tributação federal, como que se dá essas isenções para associações sem fins lucrativos, né? Nesse caso, trabalhando com relação ao IRPJ e à CSLL, há uma previsão de isenção no caput do artigo 15 da 9.532 de 97, e depois, no parágrafo 2º, eu acho muito interessante fazer a leitura conjugada, até porque quando se fala de isenção, a interpretação deve ser literal, à luz do artigo 111 do Código Tributário Nacional, é de que não fará jus à isenção do imposto de renda por reflexo SLL os rendimentos decorrentes, rendimentos e ganhos de capital oferidos em aplicações financeiras de renda fixa ou de renda variável. Então, a regra é a isenção e a exceção para essas duas hipóteses, como muito bem traz a disposição normativa. Com relação ao PIS, há uma substituição,
Então, no caso, o PIS ele recai sobre a folha num percentual de 1%, e o que se refere a COFINS, como muito bem colocado pela doutora Cecília Cortes, nós temos aí essa isenção com relação às entidades mencionadas, mas para as atividades próprias. Então, essa é a disposição normativa, esse é o arcabouço normativo vigente, mas, muitas vezes, as demandas tributárias atingindo clubes de futebol acabam se evidenciando. E aí, talvez alguns argumentos não tão jurídicos, mas muito axiológicos, no sentido de que o doutor Pedro Paulo colocou muito bem, o nosso deputado. Olha, existe aí um movimento econômico muito grande, há grandes transações, há um movimento muito interessante, então teria um caráter lucrativo, haveria uma esterilização de capacidade contributiva que justificaria, portanto, a tributação. Mas a reflexão que a gente tem que trazer é um pouquinho diferente. Claro, no exercício da fiscalização, o que nós temos que eu pude apurar em termos de fiscalização no âmbito da Receita Federal e julgamentos no CARF? Cito aqui 5 casos. Os três principais clubes do Paraná, Atlético Paranaense, Curitiba e Paraná Clube, nós temos também o caso do São Paulo e também caso do Santos Futebol Clube. Apenas, até onde me consta, apenas o Santos que saiu vencido no âmbito do CARF, né? Então, com relação à interpretação da aplicação da disposição, até que meu tempo é um pouco escasso, eu trago o seguinte: nós temos 4 precedentes no âmbito do CARF favoráveis aos clubes de futebol, reconhecendo a isenção. O único que onde me consta está perdendo, ou que não teve êxito, foi o Santos, em voto de qualidade, inclusive. Bom, com relação a esses precedentes do CARF, nós temos 2 linhas de raciocínio desenvolvidas. E aí, pela escassez de tempo, vou trazer as 2 linhas de raciocínio. E da seguinte forma, metodologicamente se falando, nós temos um case do Paraná Clube, que depois se aplica tanto para o Atlético Paranaense, quanto para o Curitiba, se estende também para o São Paulo, e aqui, desculpem, o Goiás também tem um caso interessante que foi julgado. E tem uma outra fundamentação utilizada no caso do Curitiba. Então, nós temos 2 grupos de argumentos distintos favoravelmente aos clubes de futebol. No primeiro grupo de argumento, vamos falar o case do Paraná, que se estendeu ao Atlético Paranaense, Goiás e São Paulo, a fundamentação ela vem dos seguintes termos. A fiscalização se deu a uma isenção esdrúxulamente parcial. Por que esdrúxulamente? Porque na fiscalização do Paraná Clube, eles dividiram qual receita que seria tributável e qual que não seria tributável, faria jus à isenção. Tudo aquilo inerente ao futebol teria tributação. Tudo aquilo inerente ao clube associativo faria jus à isenção. E aí, em termos de fundamentação no âmbito do CARF, a própria DRJ deu provimento ao recurso do Paraná Clube. E depois, quando houve o recurso de ofício para o âmbito do CARF, a decisão foi mantida. E como ratio decidente, sustentou-se o futebol como um patrimônio cultural, a liberdade associativa e autonomia das entidades esportivas, a necessidade de se adequar à Carta Olímpica, que é uma lei vigente desde 98, a legislação que trabalha de associações científicas está plenamente vigente, que o fato de ter um caráter de exercer uma atividade econômica por si só não é suficientemente forte para afastar a isenção, até porque o importante, o preponderante, é verificar o caráter lucrativo. E aí, essas argumentações foram desenvolvidas e que reconheceram, portanto, o direito do Paraná Clube, se estendeu esse mesmo raciocínio para os demais clubes que mencionei, mas vejam, a discussão desse caso era IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido. No caso do Curitiba, e aí, então, que também teve êxito no âmbito do CARF, os fundamentos foram um pouco diferentes. Eles analisaram, no caso do Curitiba, se haveria a prestação de serviços oferecidos pelos clubes de futebol, e a resposta, sim, que foi positiva, porque a Lei Pelé coloca o espectador como consumidor, inclusive se aplicando no CDC, se coloca esse serviço à disposição de pessoas, se há, então, telespectadores, e a resposta ela é efetiva, que o público não significa só os torcedores, mas o público em geral, se enquadra
no caso de conceito de sociedade sem fins lucrativos, e a resposta é positiva, e mais os requisitos operacionais exigidos pela Lei 9.532. Então, vejam, no caso do Paraná, os argumentos foram aqueles que eu mencionei, no caso do Coritiba, são esses 4 tópicos que foram analisados, todos eles conduzindo para o reconhecimento da isenção. No caso do São Paulo Futebol Clube, que mencionei também, que está nesse grupo de argumentos aqui, favorável aos contribuintes, nesse caso houve julgamento também, doutora, do PIS e de COFINS. Mas o que eu achei interessante é que no ratio decidente não houve uma análise muito profunda nessa questão que a doutora muito bem levantou. Reconheceu-se o direito da isenção, falou-se do PIS e COFINS, mas não houve um aprofundamento nessa pedra de toque que muito bem conduziu. E no caso do Santos Futebol Clube, o que me parece que é o único que estaria desfavorável, o julgamento ainda de 2018, tomada por decisão de voto de qualidade, o raciocínio foi que seria uma sociedade empresária, que deveria se interpretar literalmente o artigo 111 do Código Tributário Nacional, o movimento econômico, a esterilização de capacidade contributiva e, além disso, que não haveria nenhum caráter filantrópico, científico, cultural, recreativo nessa prestação de serviço. Muito bem. Então, diante disso, Matheus, eu acho que eu vou tentar aqui não passar do meu tempo, estou finalizando. Então, naquilo que foi proposto, o arcabouço normativo foi exposto com relação a decisões, autuações, bem objetivamente se falando. É esse o diagnóstico que eu vejo do CARF. Então, em casos julgados do Atlético Paranaense, do Coritiba, do Paraná, do Goiás e do São Paulo, são decisões favoráveis aos contribuintes com fundamentos diversos, e no caso do Santos, aí sim há uma derrota. Com relação, e aí finalizando, mais um minuto. Posso, Matheus? Mais um minuto? Claro, fica à vontade. Mais um minuto, que eu não estou controlando muito bem o tempo. Se eu passar, por favor, tá, Matheus? Fique à vontade, não tem importância não, nós somos parceiros de comissão, porque eu acho que tem que todos manifestar também. Então, com relação à doutora Cecília Cortes, eu quero fazer 2 reflexões. E aí eu te falo, doutora Cecília, eu convirjo totalmente com o seu ponto de vista, mas eu gostaria de adicionar alguns apontamentos, pesquisas anteriores que eu fiz, não necessariamente para o clube de futebol, mas que certamente podem vir a ser importados para cá. Associações sem fins lucrativos, não somente com relação ao futebol, mas, por exemplo, associações comerciais, federações e etc. Então, existem alguns precedentes judiciais, e eu me recordo nas pesquisas que eu fiz anteriormente, colocando muito no seguinte, aquele mesmo raciocínio que nós temos para imunidades, é claro que nós estamos falando aqui dizendo, mas naquela perspectiva o seguinte, se tudo aquilo que o clube de futebol conseguia arrecadar, ingressos, cota de transmissão, premiação, o que for, ele endereçar para os seus propósitos, para os seus fins, a isenção tem que ser mantida. A ideia central é que não haja a distribuição nem de lucro, nem de patrimônio. É que o clube de futebol, por exemplo, pegar o balanço do Flamengo do ano passado, teve superávit. Superávit não é lucro. Então, não importa, isso eu sempre falo, não importa o quanto de dinheiro que está sendo movimentado, não importa a quantidade, se é 1 bilhão, se não é. Até porque nós não podemos trabalhar, ao contrário, nesse caso do Santos, com a regra de exceção. A maior parte dos clubes de futebol são deficitários no Brasil. Eles precisam de estímulo e eles produzem atividades que não se limitam ao futebol propriamente dito. Formam pessoas, formam seres humanos. Então, nesse sentido, acho que a grande questão é nessa interpretação. Se o produto da arrecadação, ainda que tenha superávit, seja destinado para os seus fins, a imunidade deve ser mantida, inclusive para fins de COFINS. E aí, finalizando, Matheus, até porque meu tempo passou, eu levanto uma bola que eu tenho refletido muito, muito nos últimos tempos. Por que não os clubes de futebol, que são formadores de pessoas, de cidadão, que muitos deles fornecem moradia, casa, educação, poucos jovens atletas viram profissionais, a maioria se forma como homens. Por que não, eventualmente, um enquadramento de um caráter assistencial e educacional, atraindo a incidência do artigo 150 da Constituição
e, eventualmente, até mesmo a imunidade, claro, se os demais requisitos forem preenchidos. Eu confesso que é um tema que eu tenho pensado, não estou convicto ainda de uma formação de opinião, mas me parece bem razoável essa argumentação. Eu acho que eu falei um pouquinho a mais, mas imagino eu, Matheus, que eu tenha atendido o propósito. Muito obrigado e pela oportunidade. São Paulo atendeu e atendeu muito, porque conseguiu não só resumir de forma muito clara a jurisprudência do CARF, como passou a visão de um advogado que efetivamente está lá no dia a dia dos clubes, né, e que pode passar para a gente como é que um clube faz em relação aos jovens, todo esse trabalho. Considerando que a doutora Cecília foi citada 2 vezes, pergunto se ela quer ter aqui um direito de resposta. Eu não chamaria de direito de resposta porque eu estou completamente de acordo com os entendimentos de João Paulo. Na verdade, desde quando eu comecei a estudar esse tema, e aí não cabe dizer quando, para não entregar a idade, mas a defesa foi sempre essa. Eu acho que essa instrução normativa 1911, ela veio mais como um caráter interpretativo e para não deixar dúvida nenhuma. Para mim, eu, Cecília, como advogada, né, como já pude acompanhar alguns casos, eu nunca teve dúvida para mim, mas acho que agora tem esse caráter mais interpretativo e eu concordo, João, parecia muito claro, só que a gente vai analisar, se você olhar, muitos clubes, quando ou já tinham sido autuados, ou quando ia para o judiciário para evitar e falar assim, olha, eu também quero isenção de outra receita, de marketing, não sei, e a judiciário sempre fez aquela coisa meio cara e crachá. Não, a contribuição, doação, anuidade e mensalidade, não. Então, não é isento, né? Mas a gente está completamente de acordo, o que tem que ser visto aí, pode ser, no seu entendimento, até pelas características de como o clube forma e tudo mais, a gente olhar sempre a finalidade, né? Para que se destina aquela receita. Perfeito, obrigado, doutora Cecília. Isso só demonstra que ainda no modelo associativo, que muita gente diz, os clubes pagam menos, mas na verdade, deputado, essa é uma briga, né? Que a Receita não entende assim. Então, todos esses casos são decorrentes de autuações por interpretações diversas da Receita Federal do Brasil, que entende que os clubes não devem gozar dessas isenções, né? Então, agora, seguindo aqui no nosso evento, vou passar a palavra para o... Quer falar, deputado? Vou fazer um comentário. Assim, eu, em todo esse debate do Clube Empresa, sempre as discussões que eu fazia sobre a questão da isenção, não é necessariamente se a associação sem fins lucrativos ela deve ou não gozar dessa isenção, ou se essa isenção está em discussão. É basicamente a diferença entre uma sociedade empresária do futebol. Quando a gente olha, por exemplo, associações sem fins lucrativos na Espanha, por exemplo, o que paga, vou dar um exemplo claro, Real Madrid, Barcelona, Osasuna e o Atlético de Bilbao, que são os 4 clubes que permanecem como associações sem fins lucrativos versus todos os outros clubes que são SADs, que são sociedades empresárias. A tributação é basicamente a mesma. Na França, os clubes podem ser também associações sem ser necessariamente empresas, mas a carga tributária ela é praticamente igual entre um e outro. O que a diferença aqui no Brasil é que essas associações têm isenções, associações sem fins lucrativos do futebol têm isenções que o diferem muito de clubes que desejam se tornar sociedades empresárias. Eu acho que talvez esse seja o ponto que mais desequilibra, né? Um tipo de organização e o outro, e muito menos a discussão se essa isenção é devida ou não para aqueles que desejam permanecer associações sem fins lucrativos. Perfeito, deputado. Obrigado pelo esclarecimento. Seguindo aqui o nosso debate, vou passar a palavra para o doutor Rafael Pandolfo, nosso amigo do Rio Grande do Sul, que vai trazer no e-mail ao frio, que deve estar lá na cidade de Porto Alegre agora, a visão sobre toda a discussão acerca da tributação dos direitos de imagem, como é que está, doutor Rafael, isso na jurisprudência, é um problema dos atletas, é um problema dos clubes, é um problema dos dois? Diga para nós sua opinião sobre o tema. Bola com você. Perfeito. Boa noite, Matheus, boa noite, presidente Eduardo Maneira.
Eu quero cumprimentá-los e quero agradecer pelo honroso convite de poder participar de um debate tão importante no atual momento e ao lado de pessoas tão qualificadas, né, como também a doutora Cecília, o deputado Pedro Paulo, que está à frente de um dos assuntos talvez mais importantes, pelo menos em termos de paixão aqui no nosso país, né, o doutor Fernando e o doutor João Paulo. Esse tema ele é antigo, o tema sobre o qual eu vou falar, mas ele segue atual, né? Como a novela brasileira está sendo agora reprisada pela Globo, parece que o tema da tributação da imagem segue sendo reprisado e segue sendo atual. Contextualizando um pouquinho, né? Muitos jogadores constituem empresas, né, para as quais eles cedem os direitos econômicos de exploração das suas imagens, das quais eles mesmos são sócios. Essas empresas, constituídas pelos jogadores, por sua vez, cedem contratualmente e por tempo determinado a exploração da imagem a clubes e a empresas. De modo geral, os jogadores, ao fim, retiram dividendos dessas empresas por si constituídas, né? E isso acaba gerando uma série de consequências, como, por exemplo, uma otimização da exploração da imagem desses profissionais, até jogadores estrangeiros que vêm jogar no futebol brasileiro têm isso com uma estrutura muito clara, né? Diante dos valores vultosos hoje que a remuneração do marketing esportivo propicia a esses profissionais. E a consequência tributária é, sem dúvida alguma, a redução da carga tributária. Se esses valores fossem tributados pelos jogadores na tabela progressiva do imposto de renda, nós teremos uma alíquota de 27,5% sobre o rendimento. O fato de se utilizar a empresa, né, resulta numa tributação de 15%, mas o ISS-QN, que é um tributo questionável, eu não vou entrar nesse ponto do ISS-QN. O fato é que a Receita Federal discorda dessa estrutura e vem autuando muitos jogadores. Primeiramente, ela dizia que a imagem tinha natureza personalíssima, né? Então, ela considerava essa estrutura uma simulação, autuava o jogador com uma multa qualificada de 150%, né? E muitas vezes o próprio jogador também, além da sua empresa como responsáveis tributários. Recentemente, só para também, antes de entrar nesse segundo ponto, isso significa muitas vezes, se você considerar os últimos 5 anos em que o jogador foi autuado, isso significava quase tudo que ele ganhou. Se você pega 27,5%, coloca uma multa de 150%, mais uma atualização pela taxa Selic, é o mesmo que você dizer para um jogador de futebol que ele vai ter que devolver todos os recursos que ele obteve em função do exercício da sua atividade, o que por si revela já o caráter confiscatório desse entendimento que vinha sendo adotado pela Receita Federal. Mas, enfim, alterado o discurso, o último entendimento adotado pela Receita Federal é que agora o clube ele deve demonstrar a comprovação da utilização da imagem pelo jogador e também ele deve demonstrar que existe um retorno financeiro da utilização dessa imagem. E os últimos autos de infração têm colocado os clubes como responsáveis tributários do crédito tributário constituído contra o jogador. Então, você tem uma sujeição passiva ampla que tem como contribuinte o jogador e como responsável tributário o clube de futebol. Nesse confronto travado entre o fisco e o contribuinte, eu entendo que cada um está parcialmente correto. Ou seja, não existe razão plena a nenhum dos dois lados. Eu quero explicar rapidamente, tenho só 10 minutos, eu vou tentar explicar rapidamente por quê. Primeiro, vamos entender o funcionamento da tributação da imagem no Brasil. Esse é um ponto muito importante que, por vezes, passa despercebido pelas críticas da imprensa ou até, às vezes, um posicionamento um pouco assodado, que muitas vezes revela até uma incompreensão, uma dificuldade de ver o sucesso financeiro de alguns profissionais que lidam tanto com o futebol como no mundo artístico. A Lei 12.395, que introduziu o artigo 87A na Lei Pelé, reconheceu que a imagem do atleta pode ser por ele cedida por ajuste contratual de natureza civil,
natureza civil, inconfundível com um contrato especial de trabalho. No mesmo sentido, nós tivemos em 2011 uma alteração do Código Civil, no artigo 980-A, parágrafo 5º, que estabeleceu que uma empresa individual de responsabilidade limitada, que nós chamamos de EIRELI, pode ter como única atividade econômica a exploração do direito de imagem de que seja detentor o titular da pessoa jurídica. Então, você vê que a utilização de pessoa jurídica para a exploração do direito de imagem não apenas não é proibido, como possui um regime jurídico expresso previsto no Código Civil, inclusive numa sociedade que sequer sócios precisa ter. Pode ser uma sociedade unipessoal. Posteriormente, em 2015, visando evitar abusos, nós tivemos uma alteração também na Lei Pelé, que limitou o valor pago pela entidade de prática esportiva em relação ao direito de uso de imagem a 40% do valor total recebido pelo atleta. É importante dizer que nós tivemos diversos casos muito conhecidos, o caso do Pato, o caso do próprio Neymar Júnior, onde nós tivemos, porventura, o eventual uso equivocado desse instituto de imagem. Muitas vezes o valor da imagem ultrapassava até 5 vezes o valor recebido pelo contrato especial de trabalho estabelecido pelo jogador com o clube de futebol ao qual ele possui vínculo federativo. Até no caso do Neymar Júnior, como referência, eu cito o voto da doutora Bianca Rothschild, que foi a conselheira do CARF, relatora desse voto, um voto muito significativo que deixa muito claros tanto o ponto do abuso como o ponto desse regime jurídico tributário. Alguns desses abusos, no meu modo de ver, eles estão muito ligados a, por exemplo, a utilização da pessoa jurídica para o recebimento de direitos econômicos indenizatórios devidos aos jogadores nos casos de transferência. Então, muitas vezes, o jogador é transferido para um clube europeu, o clube ao qual ele está vinculado aqui no Brasil recebe valores significativos em virtude dessa transferência, e o jogador, por acerto com o seu clube local, recebe um percentual. Alguns jogadores tentam inserir esse valor indenizatório dentro da pessoa jurídica por eles constituída. E me parece isso um uso equivocado, né? Porque isso seria um rendimento claramente sujeito à tributação na pessoa física. Também podemos verificar, em alguns casos, que os clubes de futebol utilizam o pagamento via pessoa jurídica constituída para exploração de imagem de valores ligados ao desempenho, como bichos, etc. São usos equivocados. E quando a Receita Federal identifica esses equívocos, ela está correta. Mas só que cada caso é um caso. E é importante também, quanto ao segunda, e aí a segunda visão, de que o clube... Então, assim, parando aqui, tirando essas distorções, não é, que é a utilização para o recebimento de bicho, que é a utilização para o recebimento de parcela indenizatória, o fato é que a visão da Receita Federal, ultimamente utilizada, me parece equivocada. Por quê? O clube não precisa comprovar a utilização da imagem nem o retorno financeiro, né? Por uma razão muito simples. Em primeiro lugar, quando o clube paga pelo exercício do direito de imagem, ele paga pelo exercício, pela prerrogativa de um exercício, e não propriamente pelo exercício em si. Eu explico em outros termos. Se eu alugo um carro por 30 dias, o fato de se eu não utilizar esse carro 10 ou 15 dias porque está chovendo, eu quero ficar em casa, não afasta a minha obrigação de pagar o aluguel à minha locadora. O mesmo ocorre com a utilização da imagem de clubes junto aos seus jogadores. Notadamente porque o clube não paga só pela utilização, ele paga pela não utilização dessa imagem. Porque se não houver essa aquisição temporária, pode acontecer do jogador eventualmente utilizar ou vincular a sua imagem a um patrocinador que vai gerar conflito com o patrocinador do clube. Vamos imaginar que o clube tem patrocínio de uma marca esportiva e não firma contrato de imagem com o seu jogador,
e ele acaba firmando um contrato de imagem com outro patrocinador, seja de marca esportiva ou seja de um outro patrocinador que o clube tenha. Essa possibilidade, esse conflito que pode gerar, afastaria recursos do próprio clube. Ou seja, se eu sou um patrocinador, eu quero que determinados jogadores utilizem a marca de patrocínio do clube de futebol. Portanto, esse ponto me parece um equívoco utilizar esse argumento, não é? Outro ponto trazido pela Receita Federal nas últimas autuações seria de que o clube precisaria demonstrar financeiramente o quanto ele ganha com a imagem daquele jogador, como se fosse uma demonstração de um álbum de figurinhas da Copa ou do Campeonato Nacional. Evidentemente, as coisas não são assim. Em primeiro lugar, porque, como se disse anteriormente, o ganho de um clube ele é indireto. Se você tem um plantel valorizado, você vai ter contratos firmados com patrocinadores muito mais altos. Além disso, o seu quadro social vai ser muito maior. Prova disso é que alguns clubes do Rio de Janeiro trouxeram alguns jogadores bastante conhecidos do mercado mundial do futebol e o número de sócios aumentou significativamente. Portanto, esse é um mecanismo que gera incremento de modo indireto nas receitas do clube de uma maneira muito significativa. Por fim, também, e sendo bem objetivo, poderia aprofundar cada um desses temas, eu gostaria de dizer que entender que o clube pode ser responsável tributário com base no artigo 129 do CTN me parece um equívoco técnico muito grande. O que o artigo 124, inciso 1, fala é sobre o interesse jurídico comum e não sobre um mero interesse econômico. Essa seria a hipótese de condôminos que devem o IPTU. Todos são coproprietários e, portanto, seria uma dívida evidentemente solidária. Queria encerrar, então, dizendo que, na minha visão, existe no país um regime de tributação de imagem muito claro. Houve alteração na Lei Pelé, houve alteração no Código Civil, só que o Brasil possui um problema sério de imaturidade institucional, que se reflete numa transgressão constante à lei. A transgressão ocorre tanto quando o contribuinte utiliza a pessoa jurídica para receber verbas inerentes ao contrato especial de trabalho, como, e sobretudo, quando a administração tributária busca subterfúgios retóricos para contornar a lei e aplicar um regime tributário mais gravoso ao jogador e ao clube. A lei, esse é um ponto muito importante, a lei ela é um limite e não um subterfúgio para realizações de anseios pessoais e ou institucionais. Eventuais discordâncias quanto ao conteúdo da lei se resolvem no Congresso Nacional e não na violação do texto legal a partir de interpretações equivocadas que têm como interesse, muitas vezes, distorcer o conteúdo previsto. Esse excelente trabalho feito pelo deputado Pedro Paulo e por outros tantos deputados tem que ser prestigiado. E nós temos que entender, de uma vez por todas, que os nossos representantes no Congresso Nacional são aqueles a quem nós delegamos a capacidade e a competência de estabelecer regimes jurídicos, direitos e obrigações. Se há discordância, que se altere a lei, mas que não se cause uma distorção como essa. Enfim, espero não ter sido muito rápido, foi o que eu consegui fazer. Agradeço a atenção de todos. Devolvo a bola aqui do Sul com um chute de tiro de meta ao nosso coordenador, Dr. Matheus. Obrigado. Obrigado, Rafael. Excelente apresentação, abordagem sobre o tema. Você falou até curioso, né, que tem a lei, mas a lei não é cumprida. E aí agora vai acabar virando moda a ajuização direta de constitucionalidade para ver se a lei é aplicada, né? Igual a ADC em face do artigo 129, né? Trata exatamente desse tema. Então tem a lei, a Receita não cumpre, então vamos para o Supremo. Se o Supremo disser que é constitucional, talvez ela passe a cumprir, né? Virou um expediente normal. Seguindo aqui para o nosso último palestrante,
doutor Fernando Raposo. Diga, deputado. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Só fazer um comentário no que o doutor Rafael colocou. No projeto do Clube Empresa, que nós aprovamos na Câmara, a gente amplia a possibilidade do atleta utilizar o direito de imagem 80% da remuneração total, desde que sejam atletas caracterizados como hipersuficiente. O que é o hipersuficiente? Aquele atleta que tem remuneração acima de 2 tetos previdenciários. Então, em geral, mais ou menos R$12.000, acima de R$12.000, o atleta, uma vez aprovado o projeto de lei do Clube Empresa, poderia utilizar mais um percentual a mais de 80% no direito de imagem. Isso também acho que é um avanço para que, reconhecidamente, esses atletas, que o direito de imagem é uma remuneração adicional, possam facilitar e melhorar as negociações de seus contratos. Tá? Perfeito, obrigado, deputado. Seguindo aqui para o nosso último palestrante, o doutor Fernando Raposo vai falar sobre a questão da transação tributária, né? Então, acho que, além da transação em si, vai abordar mais alguns aspectos, que é como o deputado Pedro Paulo mencionou no começo, foi aprovado um projeto de lei na Câmara, suspendendo o pagamento das parcelas do Profut enquanto durar a pandemia. Além disso, a gente tem um PL chamado PERT-Covid, né, que, em tese, traz mais um refis com condições bem generosas, né, e, no meio de tudo, antes de tudo isso, a aprovação da Lei 13.988, que trouxe a possibilidade de transação tributária. Então, eu passo a bola ao Fernando com a seguinte pergunta. A transação tributária é boa para os clubes, Fernando? Vale a pena? É melhor esperar um refis? É melhor aderir à transação? Quais são as condições? Tem alguma discussão? Fique à vontade. Bom, antes de tudo, para responder a sua pergunta, depende. A gente vai ver agora em maiores detalhes. Mas, boa noite a todos. Agradeço o convite para participar dessa mesa. Cumprimento o professor Eduardo Maneiro, presidente da comissão, Matheus, meu amigo, que lidera a mesa hoje, e também os colegas que me antecederam, que expuseram os respectivos temas com brilhantismo ímpar, objetividade dentro do tempo, me deixaram aqui a difícil missão de manter esse nível. Além do... O Matheus já fez um corte aqui para a gente falar mais sobre a transação tributária trazida pela Lei 13.988, em especial a portaria publicada pela PGFN, da transação excepcional, a portaria 14.402, publicada agora recentemente em 16 de junho, mas eu queria dar um passo atrás para falar um pouquinho do histórico de programas de equacionamento passivo fiscal voltados aos clubes de futebol. As dívidas fiscais, elas são um tema muito relevante para todos os clubes. Mesmo os que hoje se encontram numa situação financeira melhor, eles têm um passivo fiscal relevante que, tudo bem, está sob controle, ou na Time Mania ou no Profut, estão sendo quitados, né, estão em situação regular, mas estão parcelados. A dívida dos clubes da Série A com a Receita Federal, com o Fisco Federal, chega a quase R$2 bilhões. Então, isso dá uma dimensão do tamanho dessa dívida que foi se acumulando, né, ao longo das últimas décadas. Historicamente, em 2007, a gente teve uma primeira tentativa do legislador federal de endereçar esse tema, com a edição da Time Mania, que era um parcelamento que tinha como peculiaridade, além das condições generosas de pagamento da dívida, ele era atrelado à criação de uma loteria que ficava sob a administração da Caixa Econômica, que ainda existe, a Time Mania, apesar de nunca ter deslanchado, e os valores gerados para essa loteria seriam usados para saldar a dívida dos clubes com o fisco, e acabou que ela não teve o sucesso que se esperava. Os clubes, não só vários deles foram excluídos da Time Mania, como acumularam dívidas posteriores à instituição do programa, e aí foi editado o Profut, salvo engano, em 2015, né? Além dos refises, né, dos refis que periodicamente foram sendo instituídos pelo legislador. Situação atual. A maioria dos clubes, isso não é novidade para ninguém, está em situação financeira muito delicada, né? Alguns realmente deram um salto em termos de organização e gestão, estão com a casa arrumada, conseguiram arrumar a casa, mas a maioria não.
A maioria dos clubes acumulou novos passivos fiscais envolvendo valores muito expressivos, depois já do Profut. Alguns foram excluídos desses parcelamentos, seja Time Mania, seja Profut, e sofrem risco real de estrangulamento financeiro em razão, né, da reativação dessas cobranças das dívidas que estavam parceladas. Pode gerar uma sucessão de penhores e acabar estrangulando a situação desses clubes, o caixa desses clubes, impedindo que eles cumpram suas obrigações. Então, assim, o Profut, a gente observa que a lei do Profut, ali o legislador tentou aumentar o accountability dos dirigentes do clube pelo não pagamento dos tributos e por má gestão financeira. Ali a opção do legislador foi obrigar as entidades que aderissem ao parcelamento a adotar regras de responsabilidade financeira, né, como condição à permanência no parcelamento. Então, você tem regras ali que limitam a antecipação de receita, formação de déficit, etc. E também obrigou os clubes a alterar os estatutos para facilitar a responsabilização dos dirigentes que descumprissem essas regras. Todos os clubes grandes aderiram praticamente, não tenho conhecimento de nenhum que não tenha aderido. Grande maioria não adotou mudanças efetivas nas práticas de gestão, e a gente acaba observando, pelo histórico mais recente, que esse objetivo do legislador de chegar, de responsabilizar os dirigentes, ainda não surtiu um efeito prático. Não tenho conhecimento de nenhum que tenha reprovado contas e proposto contra ex-dirigentes. Talvez fosse a forma, né, de fazer essa responsabilização surtir efeitos. Então, agora tem uma discussão sobre o novo Profut, existem clubes que reivindicam isso. Essa discussão provoca reações distintas. De um lado, a gente tem um alerta para o risco moral em se perpetuar essa prática. A edição periódica de parcelamentos acaba incentivando comportamentos irresponsáveis pelos agentes envolvidos. O cara sempre fica com a premissa de que o governo não vai permitir que os clubes quebrem, que ele vai ser forçado a prestar novo socorro, que vai vir um novo parcelamento, nova anistia. Isso acaba incentivando o dirigente, ao invés de pagar o passivo fiscal, fazer uma contratação para deixar a torcida animada, para cair nas graças da torcida, garantir reeleição. De outro lado, né, fato, principalmente agora, na circunstância da Covid, os membros da própria equipe econômica do governo já avaliam a necessidade de um novo refis, a gente sabe do projeto que tramita no Congresso, e eu acho que isso é muito justificável para setores que tenham sido afetados de forma mais grave do que a média. É o caso do futebol, né, que, salvo a exceção do Rio de Janeiro, ainda está parado, sem gerar receita, estádio sem público, a gente sabe que deve durar, essa situação, estádio sem público deve durar por muito tempo, uma importante fonte de receita, enfim. E a gente sabe que, assim, dirigentes de alguns clubes que conseguiram arrumar a casa e colocar as contas em dia, eles vêm se manifestando para a edição de um novo parcelamento, usam argumentos de moralidade pública e tal. Me parece uma estratégia meio chutar a escada, porque eles se valeram desses programas no passado e agora não querem que seus rivais consigam também atingir o mesmo nível de organização. Principalmente os clubes que militam contra o parcelamento, dizendo que isso seria um favor fiscal, seria utilizar dinheiro do contribuinte, mas que contam com patrocínios de instituições públicas, de empresas públicas, enfim. Me parece um pouco incoerente. Mas, de qualquer maneira, eu acho que se um novo parcelamento avançar no Congresso, a gente tem que pensar numa forma de fazer com que os dirigentes que pratiquem atos de má gestão sejam efetivamente responsabilizados. Não sei se fazendo com que ele assine um termo de confissão da dívida como responsável solidário, que duraria, né, se encerraria junto com o mandato do dirigente, não sei, mas é preciso pensar em alguma forma caso essa ideia avance. Agora, falando um pouco sobre a transação, a gente sabe que a transação está prevista no CPN desde a instituição do Código, desde 1966, nos artigos 156, inciso 3, e no artigo 171. Mas só agora, né, em 2019, com a edição da medida provisória 899, que foi convertida na lei 13988, após ser aprimorada pelo Congresso Nacional, é que a transação tributária foi efetivamente instituída em âmbito federal. De modo geral, ela alcança só débitos inscritos em dívida ativa da União, inclusive os de natureza não tributária. Acho que é importante dizer porque alguns clubes têm dívidas com Bacen, em decorrência de irregularidades em transação cambial.
Mas então já é uma diferença em relação aos parcelamentos, que costumam abranger também débitos não inscritos em dívida ativa, ainda em discussão administrativa. Quais são as vantagens? A pessoa que faça uma leitura apressada do texto da lei vai chegar à conclusão, bom, então pode ter um desconto aqui muito relevante. Pode, mas esse desconto é limitado aos créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Como é que é feito isso? A PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ela desenvolveu um algoritmo de avaliação da capacidade de pagamento de cada contribuinte, leva em consideração informações econômico-financeiras desse contribuinte, também algumas informações relacionadas ao crédito que se pretende transacionar, e ela gera um rating para esse contribuinte. Pode ser A, B, C ou D. Só os contribuintes, os créditos classificados como irrecuperáveis, rating D, ou de difícil recuperação, rating C, podem ser contemplados com a concessão de descontos. Tá? A boa notícia, não é exatamente uma boa notícia, é que boa parte dos clubes estaria enquadrado nesse rating C, pelo menos, né, dos créditos de difícil recuperação. E o parcelamento, esse desconto ele pode ser de 50% a 70%, vou detalhar isso agora, e o parcelamento pode ser em até 84 prestações ou em até 145. Por que eu estou colocando 84, 145, 50% de desconto ou 70%? Porque para os contribuintes em geral, o desconto é de no máximo 50% do valor total da dívida, preservado o valor do principal da dívida. O desconto nunca pode ultrapassar o valor do principal. O contribuinte tem que pagar no mínimo. Só que existe uma disposição que diz que as organizações da sociedade civil previstas na Lei 13.019, de que trata a Lei 13.019, terão desconto de até 70% do valor da dívida, podem ter desconto, parcelamento de até 145 prestações. A gente tem informações que a PGFN ainda não tem uma posição formada sobre o tema, se os clubes de futebol estariam ou não contemplados por essa previsão. A análise que eu fiz me leva a concluir que sim, estão. Porque o artigo 11 da Lei 13.988, a Lei da Transação, ele diz que as demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei 13.019 poderão ter esse favor, poderão ter serão ser contempladas por esse desconto maior e por esse prazo maior. E a Lei 13.019, ela define a organização da sociedade civil como entidade privada sem fins lucrativos que não distribui entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, blá, 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 resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, enfim. Parece que os clubes de futebol constituídos sob a forma de entidades sem fins lucrativos estão estão contemplados, estão abrangidos por essa previsão. Agora, avançar aqui muito rapidamente sobre algumas outras características da transação. Algumas restrições. Por enquanto, não é permitida a possibilidade de descontos para débitos do FGTS, até que o Conselho Curador do Fundo edite um ato sobre o tema. As contribuições previdenciárias ficam limitadas a 60 prestações por conta da emenda constitucional 103, da reforma da Previdência. Importantíssima, é vedada a transação que envolva devedor contumaz. E esse conceito será definido em lei específica. Então, os clubes, boa parte deles, corre sério risco de cair dentro dessa previsão do devedor contumaz. Então, deveriam, creio eu, aqueles que se interessem pela transação deveriam acelerar, fazer isso antes, para evitar a edição da lei que proíba que eles celebrem transação com a Procuradoria da Fazenda. Também é vedada a redução de multa de natureza penal. Foi falado aqui sobre a aplicação de multas qualificadas, etc., e, nesse caso, essas multas não poderiam ser reduzidas na transação. Os compromissos que devem ser assumidos, também é importante os clubes analisarem isso. Manter a regularidade perante o FGTS e regularizar no prazo de 90 dias os débitos que vierem a ser inscritos em dívida ativa ou que se tornarem exigíveis após a formalização do acordo. Eu sei que muita gente vai pensar, mas o Profut previa isso também, ninguém foi excluído por causa disso. É verdade. Só que, nesse caso do Profut, a exclusão só acontecia depois de notificação da APFUT, Autoridade Pública de Governança do Futebol, que, por ter uma composição ali, contando com indicados dos clubes, das federações, etc., me parece que tinha uma atuação meio política. Aqui, no caso da transação, não. Constatada a violação desses requisitos, a Procuradoria vai poder rescindir a transação, que proíbe o contribuinte de celebrar
nova transação por 2 anos. E aqui, para finalizar, falando especificamente da transação excepcional da portaria 14.402, ela foi editada agora a reboque, né, das demandas por medidas que socorram os contribuintes em meio à pandemia. A ideia é permitir a superação da situação de crise econômica financeira. E o que ela tem de peculiar? Essa avaliação de capacidade de pagamento que a PGFN faz para enquadrar o clube, enquadrar o crédito, né, no rating A, B, C ou D, e também graduar o desconto que será concedido e o prazo para pagamento, ela vai ter um layer a mais, ela vai ter uma nova camada, que é o seguinte: além de fazer a avaliação usando o seu algoritmo, a Procuradoria ela vai levar em consideração a queda de receita que o contribuinte experimentou em relação ao mesmo período do exercício anterior. E nos clubes de futebol, certamente será uma queda bem expressiva. Então, ela vai dar um peso grande a essa queda na hora de graduar, de avaliar a capacidade de pagamento e graduar os prazos e percentuais de descontos permitidos. O prazo para adesão vai até 29 de dezembro desse ano. Ele tem um limite de valor de até R$150 milhões em dívidas transacionadas, valor atualizado. E aqui, para encerrar mesmo, só falar sobre as possibilidades, que eu parto da premissa de que são associações, são organizações da entidade civil, organizações da sociedade civil, então fazem jus aos descontos maiores. Você tem aqui 5 possibilidades. Pode pagar em até 48 parcelas, com redução de 100% de multas, juros e encargos, um desconto que chegaria até 70% do valor do crédito, respeitado o valor do principal. Esse tem que ser pago, desconto não pode ultrapassar o valor do principal. Pode pagar em 72 prestações, e aí esse desconto ele vai o limite é de até 70% do valor do crédito, de desconto. Em 96 prestações, com desconto de até 50% do valor do crédito. Em 120 prestações com desconto até 40% do valor do crédito, ou, finalmente, em até 145 prestações com desconto bem menor de até 30% do valor do crédito. Então, bom, a ideia aqui foi dar uma passada rápida pela portaria que trata da transação, e encerro aqui e fico à disposição para perguntas. Devolvo a palavra ao nosso moderador. Obrigado. Obrigado, Fernando. Conseguiu resumir todo o tema da transação, não só falar sobre a questão de política fiscal, do parcelamento, não sem antes dar algumas cutucadas pelo caminho, né? Mas acho que, enfim, o objetivo aqui do nosso tema tributário está esgotado. Eu pedi uma autorização extra à assessoria do nosso presidente Eduardo para estender por mais 10 minutos, para a gente poder fazer as perguntas ao deputado sobre a medida provisória, né? Claro. Vamos, acho que até 15 minutos podemos, tá, Matheus? E aí eu já estou aqui me despedindo de vocês para não tomar mais o tempo. Eu vou assistir até o final, mas a palavra não volta mais a mim. Você conduz aí os debates por mais 15 minutos. E aproveito já para agradecer a participação de todos, que foi brilhante e, com certeza, enriqueceu muito o debate sobre o tema. Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Matheus, antes da pergunta, posso fazer um comentário à palestra do Fernando? Claro, fica à vontade. É rápido, desculpa. Só alguns pontos em relação a essa questão da dívida. Em primeiro lugar, a dívida dos clubes não está equacionada. É importante repetir isso. Ela está crescendo e está crescendo acelerado. Desse número aqui no princípio, seja a dívida toda consolidada dos clubes, seja a dívida fiscal, tributária, ela está crescendo em torno de 15%. Esse é dado de 17 para 18, 18 para 19. Tá? Esse é um primeiro... Está me ouvindo bem, Matheus? Está me ouvindo bem? Sim, perfeito. Está ouvindo bem. Esse é um primeiro ponto. E o motor de crescimento da dívida não foi interrompido. O principal motor de crescimento da dívida são dois. O problema da legislação trabalhista, e o outro, a irresponsabilidade dos dirigentes, que tomam decisões sem qualquer consequência. O Fernando falou certo. Gestão temerária é um mecanismo que não existe
no futebol brasileiro, e é verdade, não tem um dirigente nesse Brasil que está sendo acusado de gestão temerária. Esse é um primeiro ponto. Segundo, é verdade, refis, a gente faz vários refis, fizemos ao longo da história para empresas, alguns para o futebol, está certo. Não tem problema fazer para o futebol. Agora, refis tem que se exigir contrapartida. Né? Uma coisa foi a lei que nós aprovamos agora, na pandemia, que deu algum fôlego. Né? Fomos até um pouco na contramão do que deveria, porque a gente flexibilizou, por exemplo, publicação de balanço, e tiramos penalidades se o dirigente dos clubes não apresentarem balanços e auditorias no prazo devido. Isso não foi só para a pandemia, não. Isso foi para todo sempre. E eu, em plenário, fiz manifestação contrária a isso, porque eu acho que nós estamos na contramão. A gente tem que apertar os mecanismos de exigência dos gestores, inclusive no projeto do Clube Empresa, a gente aperta mais a questão da gestão temerária. Então, ou seja, se é para oferecer refis, tem que se cobrar contrapartidas. Se vai ter ajuda estatal, que se cobre contrapartidas. Por isso, eu estabeleci por isso que eu gosto da transação tributária, Fernando, porque a transação tributária é um refis mais requintado, que ele é mais específico, ele é mais customizado, ele olha a situação de cada um. Ele não é uma coisa linear que pega aquele sujeito, aquela empresa, por exemplo, aquela entidade, que aproveita a oportunidade para se dar bem com o refis, não, ela vai numa granularidade maior para ver quem realmente tem um problema e ajuda a identificar aquela realidade. Por isso que eu gosto da transação tributária e por isso também eu não coloquei mais um refis no projeto de lei. Por isso que eu chamo aquele mecanismo de equacionamento das dívidas para, se o clube virar empresa, de quitação acelerada, que ele é exatamente o seguinte: sabe aquela moça que nos liga quando você está com uma dívida, que a tua dívida foi para um escritório, aí vem te oferecer um desconto para você quitar tudo, não é para você parcelar de novo, para você quitar. É exatamente que tem isso no projeto. É um mecanismo de dar um desconto de juros desde que você quite tudo em até 12 vezes. Não é para ficar estendendo parcelamento, porque os mecanismos já têm. Tá aí o Profut, tem a transação tributária agora, não precisa se criar, no momento, um novo refis. Mas, e para finalizar, Matheus, em relação ao que o Fernando falou, a gente precisa olhar urgentemente essa questão da dívida, ela precisa ser colocada na discussão da reestruturação dos clubes, porque, por exemplo, se a gente olhar o Itaú BBA fez um estudo, os dados são um pouquinho defasados, são 17 e 18, mas eles, por exemplo, fizeram uma extrapolação do que seria o pagamento das parcelas do Profut dos clubes até o final. Ele analisou pelo EBITDA, tá? Ele pegou o EBITDA de 2 anos e fez uma média, né? Ele falou o seguinte: qual a capacidade de geração de caixa dos clubes para pagar o Profut até o final? Só 3 clubes do Brasil, fazendo essa extrapolação, teriam condições de pagar suas parcelas do Profut. É importante lembrar que, se não fosse essa lei que nós aprovamos agora, que suspendeu os pagamentos, a parcela do Profut ela dá um salto, porque quando nós aprovamos em 2015, havia descontos nas primeiras parcelas, o que não aconteceria agora em 2020. Eu te garanto que muitos presidentes de clubes sequer faziam ideia que iam pagar muito mais suas parcelas de Profut ao longo desse ano. Então, acho que essas são contribuições em relação a esse tema da dívida. É importante a gente trabalhar isso, ela está crescendo, ela não está administrada, a gente não interrompeu o motor gerador de dívidas. Essas dívidas, em geral, são dívidas trabalhistas, o que é pior ainda, né? Então, a gente precisa trabalhar nesse projeto de reestruturação dos clubes a partir da empresa, da responsabilização dos dirigentes, de potencializar a receita dos clubes. A gente precisa trabalhar o equacionamento das dívidas, que é um dos motivos que o futebol não alavanca, que carrega uma dívida que sufoca os clubes brasileiros. Perfeito, deputado. Fernando, quer responder alguma coisa? Não, quero reforçar. Acho que o deputado está coberto de razão. Ele demonstra aí uma percepção
muito acurada do que acontece no mercado do futebol e não à toa vem dando uma contribuição inestimável na modernização do esporte, na modernização da gestão aqui no país. E acho que concordo 100% com o que foi dito. Matheus, Diga, João. Só para colocar aqui, acho que não pode passar despercebido que, só título de informação, talvez nós tenhamos aí um paradigma aí que pode ser que muito ruim que aconteceu com o Cruzeiro aqui em Minas, né? Mas só para noticiar que na semana passada o Cruzeiro, como instituição, ingressou no judiciário contra o ex-presidente, o Wagner Pires de Sá, por gestão temerária, pedindo reparação de danos ao Cruzeiro. É uma primeira medida, virão outras, pelo que a diretoria atual está falando. Inclusive, hoje existe um advogado do Cruzeiro acompanhando toda a parte penal junto ao Ministério Público e à Polícia Civil. Então, só um contraponto que, se foi tão ruim para o Cruzeiro, né, que sempre foi historicamente um clube até os inícios, até 2010, né, Maneira, 2015, mais ou menos, o Cruzeiro sempre foi referência, Cruzeiro, São Paulo, Atlético Paranaense, o que fizeram com o Cruzeiro, nós vamos ter esse caminho agora, aí a primeira medida que foi tomada. Perfeito, João, obrigado pela informação. De fato, não sei se isso tinha saído na mídia, não cheguei a ver. Diga, Fernando. Não, eu de fato não conhecia, não sabia que o Cruzeiro tinha ingressado. Acho uma medida importantíssima, louvável, que tomara que mude o paradigma no futebol brasileiro, porque a gente vê que os dirigentes atuais, eles tendem a... Eu acho que eles não querem disparar esse canhão, porque ficam com receio de que no futuro sejam eles as vítimas dessas ações. Então, acho que existe uma certa cerimônia, um certo receio de usar esse mecanismo da responsabilização dos ex-dirigentes, mas a gente tem que passar por isso. Quem fez os responsáveis por mal feitos, por má gestão, tem que ser responsabilizado. Fernando, foi semana passada, viu, Fernando? Então, por isso que vai ser muito caro isso. Vai ser muito caro para o presidente. João, só um comentário. Olha como isso é uma medida que está sendo tomada internamente para o Cruzeiro, mas olha como é importante a gente ter mecanismos de controle econômico que sejam externos aos clubes. Por exemplo, a La Liga tem um controle econômico bastante claro. Eu vou te dar um dado. O Cruzeiro foi o time que mais gastou em folha de pessoal em relação às suas despesas totais. Gastou perto de 80% das suas despesas totais. Isso, em 2018, é o que gastou mais em relação à despesa total em folha. Né? Fez contratações que não tinham a menor possibilidade de fazer. Se ele tivesse dentro de uma liga, não seriam permitidos essas contratações, esse descontrole. E não à toa, o Cruzeiro foi para a segunda divisão e de forma bastante trágica, um endividamento profundo por essa responsabilidade dos dirigentes anteriores. Então, a gente tem que facilitar os mecanismos de controle interno, mas também criar controles externos de cobrança dos clubes para evitar casos como o do Cruzeiro. Perfeito, deputado. Bom, já que você está falando de liga, né, vamos entrar para o último assunto. Acho que, enfim, sobre a MP 984, fazendo um breve resumo aqui. A MP que altera a regra lá no futebol em relação ao direito de transmissão, fazendo que esse direito seja exclusivo do mandante, né? Ou seja, altera a regra atual, né? Que diz que esse direito depende da anuência dos dois clubes, o que na prática ocasionava um bloqueio, né, de certos jogos. E é uma medida que pegou todos boa parte, não vou dizer todos, mas boa parte do mercado do futebol surpresa, né? Essa surpresa gerou alguns efeitos concretos, especialmente no Rio de Janeiro. Então, só contextualizando, no Rio de Janeiro, depois da publicação da medida provisória, teve algumas ações judiciais discutindo a matéria, né? A primeira, uma ação da Globo contra o Flamengo para que esse jogo não fosse transmitido, liminar indeferida em primeira instância, e na segunda, embora a liminar no agravo tenha sido deferida, o recurso perdeu o objeto por desistência da Globo. Isso, em seguida, gera uma rescisão da Globo com todos os clubes que assinaram o Carioca, sob o argumento de que houve uma violação à cláusula de exclusividade, né? Então, os demais clubes do Carioca que não tinham assinado o contrato, diferentemente, que tinham, na verdade, assinado o contrato, diferentemente do Flamengo, que não tinha,
tiveram esse contrato rescindido, mais à frente, agora após a rescisão, a Federação do Estado do Rio de Janeiro ajuizou uma ação contra a TV Globo e conseguiu uma liminar para que a Globo seja obrigada a transmitir, foi obrigada a transmitir ontem o jogo Fluminense e Botafogo, e para que seja obrigada a transmitir na quarta-feira a final da Taça Rio, Fla-Flu. Então, só esse é um resumo daqui. O Fernando está com uma notícia aqui em tempo real dizendo que a Globo não vai transmitir a final da Taça Rio entre Flamengo e Fluminense, ou seja, mais uma novidade aqui de última hora que ele vem colocando na tela, o que demonstra como esse assunto está complicado. Então, deputado, eu tenho duas perguntas relacionadas ao tema. A primeira é, considerando tudo o que aconteceu após a aplicação da medida provisória e tal, na sua opinião de parlamentar, essa foi a forma correta de trazer o tema a debate? Essa é a primeira pergunta, porque, enfim, entendo os argumentos dos dois lados de que, se não fosse colocado via medida provisória, não poderia ser algo a demorar muito mais num projeto de lei, mas, por outro lado, tem todas essas questões que traziam uma regra assim, de surpresa para boa parte do mercado, não digo todos, possa ocasionar, como vem acontecendo no Rio de Janeiro. E a segunda após a medida provisória de 91 emendas apresentadas, a sua emenda foi a mais comentada, na emenda 65, foi a emenda que chamou mais atenção de todos, que tocou em pontos fundamentais, né? Primeiro na questão da negociação coletiva, né? E depois da regra em si da Liga, de criar critérios, um limite de valor entre os valores recebidos pelos clubes. Então, com essas duas perguntas, que, enfim, as respostas não são objetivas, né? Eu passo a palavra, estou ansioso para ouvi-lo. Obrigado, Matheus. Assim, em primeiro lugar, eu acho que, assim, pela primeira vez a gente está debatendo as questões estruturais do futebol em tão pouco tempo. Isso é muito positivo. Nós estamos falando de clube-empresa, nós estamos falando agora de liga, de direitos de transmissão. Que bom que a gente está tocando esses pontos para melhorar, profissionalizar o futebol. Esse é o primeiro ponto. Mas a gente tem uma questão de procedimento. É óbvio que MP não é a medida adequada. A MP tem prazo, ela foi tomada sem muita discussão, ela foi tomada também no meio de um conflito entre o Flamengo e a Globo. E eu preciso sublinhar, eu sou flamenguista, tá? Eu sou flamenguista. Então, é importante dizer isso, mas ela foi tomada no meio de um conflito no Campeonato Carioca. Então, a gente precisa fazer dessa discussão, em todo debate eu tenho falado isso, primeiro precisa sair dessa guerra, né? A gente precisa discutir o futebol, você tem que estar nessa briga de Globo, Flamengo. Eu não vou ficar nessa discussão, eu sou flamenguista, do Rio de Janeiro, ficar discutindo entre guerras não é o meu papel. Eu acho que a gente precisa olhar além dessa discussão, olhar o futebol a médio e longo prazo, do ponto de vista estrutural. E eu quero dizer o seguinte, essa decisão que a gente toma, o primeiro passo da decisão da MP nos deu uma primeira aproximação com o mundo, que é a garantia do direito individual, né? Reconhecer de quem é o direito. Porque a gente tinha uma condição surreal que era o direito não era bem do clube mandante, mas os dois precisavam assinar. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. A gente deu um primeiro passo, reconhecer o direito do mandante. Mas a gente ainda está faltando um passo para nos aproximar de quem está dando certo, que é a negociação não ser individual, ser coletiva. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, e repito, independente da discussão do Flamengo, porque tem algumas discussões apaixonadas, quando a gente bota, às vezes, o fanatismo nosso, e muito coração, a gente esquece de olhar com racionalidade o mercado. Com o que a gente quer se aproximar? A gente quer aproximar com o modelo português, né, na questão dos direitos de transmissão, que lá é individual. A gente quer se aproximar a estrutura organizacional do clube igual na Turquia, né, que é também associação sem fim lucrativo. A gente quer se aproximar da Alemanha, da Itália, da Espanha, da Inglaterra, ou mesmo dos Estados Unidos, onde as ligas funcionam, onde são empresas e tem ligas. A gente tem que aproximar de quem está dando certo. E é por isso, Matheus, que a minha única emendinha de 91 está fazendo tanto barulho
Eu estou sendo xingado pelos flamenguistas fanáticos, a diretoria também, parte da diretoria, não o presidente Landim, que é uma pessoa que eu admiro, mas tem parte fica lá fazendo... Mas por que uma emendinha de 91 ela está gerando tanta polêmica e ela está tão na boca nos principais debates? Porque ela faz sentido, porque ela é lógica, porque ela persegue um pouco o caminho que os outros países fizeram. Se a gente aprovar, por exemplo, a minha emenda na MP, Matheus, vai valer a Liga até 2022. Nós vamos estar 30 anos atrasados em relação aos ingleses, que criaram a Premier League em 1992. Nós vamos também passar aquilo que passou a Itália, agora, quando ela determinou em lei os direitos sendo negociados coletivamente. Vai fazer o que a Espanha fez quando criou a La Liga. Nós estamos fazendo... Assim, a gente não está copiando nada novo, a gente está olhando o que deu certo. Como é que dá certo esse negócio? Hoje tem uma matéria no Valor que diz que os bancos já estão retraindo, não sei se vocês viram hoje no Valor, já está retraindo o crédito, a antecipação de créditos dos clubes por conta da incerteza. Uma hora tem transmissão da final do Campeonato Carioca, outra hora não tem transmissão. Assim, esses direitos, quando eles são negociados individualmente, eles podem gerar distorções no mercado. Elas vão gerar imprevisibilidade, pode gerar prejuízo para o consumidor sem saber exatamente que produto que ele vai comprar para poder ver o seu time. Então, a gente precisa ver com muito cuidado, com muito cuidado. A gente precisa deixar um pouquinho de lado as nossas paixões para analisar de forma estrutural. Teve um recente estudo, de novo, do Itaú BBA, que ele mostra o seguinte... Não é do Itaú BBA, é um estudo da CBF, que a CBF fez no ano passado, que ela estimou a cadeia produtiva do futebol. Ela diz... Foi aquele dado que eu dei, 50%, que é o volume de receitas que geram, o futebol gera 50 bilhões de reais, 0,79% do PIB, mas quando ele decupa quais são os principais multiplicadores desse PIB, direitos de transmissão são aqueles que geram maior receita e maior multiplicador. Se a gente, por exemplo, imaginar no futuro uma negociação coletiva que possa aumentar em 25% de recursos, as receitas do direito de transmissão, o PIB do futebol aumenta 7 bilhões de reais, dado o seu efeito multiplicador. Então, a gente não pode brincar com isso, tem que olhar com cuidado. Um dos grandes valores que tem o campeonato brasileiro é a sua alta competitividade. Quando a gente olha lá fora, por que o campeonato francês vale um pouco menos do que o campeonato inglês? Não é só porque é melhor ou pior administrado, é porque o campeonato inglês está hoje muito mais competitivo do que o campeonato francês. O campeonato brasileiro, agora que a gente está tendo um distanciamento do Flamengo e tal, mas uma das grandes características é a sua competitividade. A gente não pode perder essa característica. E o direito de transmissão ele é importantíssimo para o Flamengo, mas o Flamengo é tão grande que ele também tem receitas muito importantes, seja de venda de atletas, seja de patrocínios. Mas o direito de transmissão para clubes médios e pequenos ele é uma receita muito mais importante e que reequilibra a competitividade do campeonato. Então, a gente tem que olhar isso com extremo cuidado. Vou repetir, a gente deu um passo importante em garantir o direito individual. Isso é mais claro para, por exemplo, no investimento, o investidor querer, por exemplo, adquirir uma empresa do futebol e saber qual é o meu ativo do direito de transmissão e tal. Agora, a gente precisa olhar isso do ponto de vista coletivo. O futebol ele é fundamental, que ele possa olhar isso. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Cruzeiro, eles não jogam sozinhos. Você fazer um jogo, por exemplo, Corinthians e Atlético Mineiro, vale o jogo isolado, mas ele vale muito mais se ele estiver dentro do campeonato carioca, se ele estiver dentro de uma competição. E a competição tem um valor, e esses valores, quando os interesses do clube, o interesse da competição são negociados coletivamente, o potencial de receita é muito maior. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o mundo, os resultados que estão dizendo isso. Então, a gente precisa olhar com cuidado, com critério, racionalmente, para que a gente
não tome uma medida em que prejudique o futebol e não ajude o futebol. Nós demos um primeiro passo, tem que dar mais um passo, e, na minha opinião, é estabelecer negociação coletiva a partir de uma liga dos clubes profissional e que os interesses deles estejam voltados não só para os direitos de transmissão, mas também para o controle econômico. Obrigado, deputado. Parabéns pela emenda, parabéns por sempre buscar o diálogo com todos os envolvidos. Eu ficaria aqui mais algumas horas, mas infelizmente está na hora da gente encerrar. Então, agradeço muito a participação de Cecília, João Paulo, Rafael, Fernando. Agradeço muito a oportunidade pelo presidente Eduardo Maneira, que ficou conosco aqui até o final, e ao deputado Pedro Paulo. Desejo uma boa noite a todos e vamos marcar a segunda rodada, que esse tema dá para a gente ficar muito tempo discutindo. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Obrigado a todos.